Olá pessoal, aqui é a Gabi, bem-vindos de volta ao canal Gaborim Gaboriela e ao blog. Hoje eu resolvi fazer mais um trabalho em Mixed Media. Eu havia pintado essa carimbada com aquarela e por um acaso esse papel, na verdade não é um papel que eu estou usando, é um canvas. Eu comprei na Lavoro, é um pacote e eu usei esse cling stamp com esse rosto maravilhoso e eu resolvi testar uma aquarela que eu também comprei para ver se eu sabia pintar com aquarela. E no final das contas, eu achei que o trabalho ficou super bonito, super bacana. Achei que eu soube usar bem as cores. Não gravei nada disso. Depois, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu tento fazer um vídeo mostrando pra vocês como é que eu faço a pintura. Se vocês tiverem interesse, deixem aqui que aí eu gravo pra vocês. Mas eu fiz uma pintura com a aquarela nessa carimbada, no canvas. E eu achei que seria um ótimo material pra gente fazer um mixed media, porque, né, é tecido e a gente vai conseguir colocar isso no nosso trabalho. O caderninho que eu tô usando é um da Craft, tá? Fiz alguns vídeos, na verdade, pra Lilipop Carimbos com esse caderninho de Mixed Media também. E aí eu resolvi usar para esse meu trabalho. Para começar, eu usei esse gesso preto. Ele é bem pigmentado, ele é bem legal. Porque eu também queria fazer com que essa página ela fosse resistente à água. E nada melhor que o gesso para proporcionar isso pra gente. Nessa parte, eu passei com espátula porque eu decidi fazer ele bem lisinho. Ele tá novo, acabei de abrir esse pote de gesso, então ele tá bem líquido ainda, né? O meu branco, que já tá bem mais usado, ele já tá um pouco ressecado. Então eu faço toda essa minha região da esquerda, passei com a espátula, uma camada boa, e aí eu venho com o meu gesso acrílico branco e aí eu pego um pincel. Como esse meu gesso acrílico branco ele tá um pouquinho firme já, eu peguei um pincel que eu tenho bem grosso, porque aí eu quis dar realmente essa sensação de pincelada, tá? O meu pincel ele tá meio ressecado, ele não tá com as cerdas tão macias, então vocês conseguem ver aí a marca das minhas pinceladas, por isso que eu faço sempre na mesma direção. Todas as minhas pinceladas vão da esquerda para a direita e aí fica com essas linhazinhas. Então eu passo bem o meu gesso acrílico, tento não misturar porque o gesso preto ele ainda tá molhado, eu não queria passar o pincel em cima de uma parte da outra para não ficar aquela meleca ou contaminar uma cor com a outra. E aí eu faço depois a secagem, acelero a secagem com o meu soprador térmico e tá tudo muito bem pintadinho e tudo mais. Como eu não queria que realmente um pigmento passasse para o outro, nem contaminasse principalmente os potes, eu acabei usando um pedaço de lencinho umedecido e aí eu fui pintando essa região, mesclando essas tintas, tá? E conforme eu vou batendo, além de dar um terceiro tipo de textura, eu também vou meio que mesclando essas minhas cores e assim eu faço uma transição um pouco mais suave do preto para o branco. Não passo gesso tão bem em todas as áreas, principalmente aí nesse meio, porque é onde vai a colagem desse meu recorte. Não tem cabimento, porque aí também não vai outras tintas. Essa região vai ficar inteiramente coberta por essa carimbada, por esse meu recorte, tá? Então aí depois eu passo mais o gesso acrílico nas minhas outras regiões e então eu acelero o processo de secagem com o soprador térmico. De qualquer maneira, a elaboração dessa página, ela me levou 3 dias ao todo, tá? Eu não fiquei 3 dias, 8 horas por dia nessa página, mas entre esperar uma parte secar e fazer uma próxima camada de tinta ou de algum outro material que eu tenho utilizado, me levou ao todo 3 dias. Então, depois que eu seco tudo isso, eu também verifico se tem alguma área sem gesso e reaplico caso necessário, porque eu não quero nada poroso nessa minha página, tá? Depois, para colorir, eu resolvi usar esses potinhos de Distress Oxide Ink. Eu comprei já faz um tempo na Cosmo Carimbo Scrap. Eu não sei se eles têm ainda, mas era um conjuntinho com essas várias cores. E aí, com essa esponjinha de maquiagem, eu vou batendo essas cores nesse meu gesso acrílico. Demora um bocado para secar, tanto que isso foi uma das últimas partes que eu fiz durante essa sequência de filmagem do dia.
porque realmente ela acaba demorando um pouco para secar e eu não acelerei esse processo com o soprador térmico, deixei mais natural. E aí eu fui colocando gotinhas por gotinhas e com a esponjinha de maquiagem eu fui batendo para tanto misturar essas cores, uma cor com a outra e fazer uma transição um pouco mais suave, quanto para pintar toda essa página. Deixei bem colorido, deixei tudo bem divertido, bem colorido, mas também não me preocupei muito em fazer uma sequência de arco-íris, tá? Não começou com uma cor e foi para outra. Tem muito da sequência de arco-íris, mas acabei não sendo tão fiel à sequência das cores do arco-íris, tá? E aí eu fui colocando essa minha carimbeira, essa tinta de carimbeira, na verdade, que isso é refil, não é tinta mesmo, isso é só refil, e aí basta uma gotinha bem pequenininha e ela rende muito, tá? E como eu não tenho todas essas cores de carimbeira, eu acabei utilizando nesses potinhos mesmo. Eu nunca achei todas essas cores de carimbeira para comprar aqui no Brasil, da Oxide Ink. Eu só tenho algumas, mas se vocês tiverem alguma dessas cores, é só bater da própria carimbeira na página que também dá certo. Outras cores de carimbeira vão dar super certo também. Eu decidi usar isso porque eu tô tentando usar todos os materiais parados aqui no ateliê e não deixar nada ressecar ou estragar sem uso. Vamos botar tudo para usar, vamos transformar esses nossos materiais, que são lindos, em algo mais bonitos e mais significativos ainda, né? E aí, então, eu vou misturando todas essas cores, eu vou trabalhando com todos esses tons, tentando fazer com que eu tenha uma transição suave entre elas. Como eu tinha deixado essa parte verde muito grande e ainda ela não está totalmente seca, eu pego um lencinho umedecido e dou uma limpada nesse verde para poder acrescentar outras cores. Nesse caso, eu vou acrescentar tons mais avermelhados e roxos para esse meu trabalho. Conforme eu vou sentindo a necessidade, eu carrego um pouquinho mais das tintas para poder fazer uma transição mais interessante, não tão brusca, de uma cor para outra. Tenho também um lencinho umedecido para ficar perto de vocês, porque às vezes a gente erra na quantidade de tinta e aí fica meio estranho. E aí a gente tem que dar uma limpadinha. Mas nada que a gente não conserte depois no trabalho de Mixed Media. Por último, eu utilizo os meus vermelhos e vou arrumando essa mescla das tintas, tá? Essa transição mais suave. Vou misturando essas tintas para que essa transição fique não tão brusca, fique mais interessante aos olhos. E conserto uma coisinha aqui e outra ali que eu sinta necessidade. Como vocês podem ver também, o miolo das páginas ele também está muito branco. Bater a tinta com essa espuminha não faz com que a tinta pegue. Então eu coloco um pouquinho de tinta no pincelzinho e aí eu vou mesclando, vou pintando esse miolinho para que ela fique mais unida, né? A página tenha continuidade e fique mais interessante da gente trabalhar com ela, observá-la. Então são esses pequenos detalhes que vão deixando o nosso trabalho mais bonito, né? E aí eu acabei não filmando, mas eu borrifei com água e como essa Oxide Ink, depois que você coloca com água, ela reativa, isso aí já foi no dia seguinte, tá, gente? Essa tinta ficou toda manchada, porque depois que eu passei água, eu peguei um papel higiênico e também sequei. Então ela tirou bastante da tinta e ficou essas manchas bem bonitas, que era o que eu esperava mesmo. Para fazer essa textura, eu usei
o papel líquido. O papel líquido, ele é uma resina, ele não é bem papel, ele é uma resina e ele fica bem suave, ele tem uma textura suave. Diferente das pastas de textura, que às vezes ficam meio ásperas, essa textura de papel, ela fica bem suave ao toque, então é gostoso e foi a primeira vez que eu também usei para testar. Usei o mesmo stencil, esse stencil é da Litoart, se não me engano, e ele é bem baratinho, esses maisinhos, né, esses xizinhos, e eu desloquei um pouquinho a parte azul da parte branca para dar um pouquinho mais de interesse visual, uma textura visual interessante. E além de fazer em cima da parte branca, em alguns lugares eu também extrapolo a parte branca e faço algumas partes a mais no azul. Uso essa esponjinha de maquiagem porque ela faz ela espalha a tinta, né? De maneira muito mais suave, muito melhor. Eu tô gostando muito de usar essa espuminha de maquiagem que eu tenho, que nunca serviu para maquiagem, mas para artesanato ela é perfeita. E aí agora eu quero fazer ainda mais uma camada de tinta. Essa é uma tinta acrílica roxa, também é da Acrylex. Nesse meu godê, eu borrifo um pouquinho de água, misturo um pouquinho dessa tinta roxa. Acabou meu trabalho ficando muito mais pro roxo mesmo, e eu achei muito legal o resultado. E além disso, para essa tinta ficar bem brilhante, eu coloco esse pó, esse é uma mica, tá? Para saboaria artesanal, comprei no ateliê do Peter Paiva. Coloco uma quantidade razoável desse pozinho nessa minha tinta, vocês já podem ver que ela já ficou bem mais brilhante. E enfim, é uma misturinha que não tem regra, gente. Eu fui sentindo quanto que eu queria de brilho, quanto que eu queria de cor da tinta, mas eu deixei bem ela aguadinha para que eu pudesse pegar agora a minha escovinha de dente e espirrasse em cima desse stencil, que esse stencil é da Arte.1, se não me engano. Ele é muito antigo, eu tenho ele há muito tempo aqui em casa. E eu coloco um pouquinho de durex nele para ele ficar firme e não correr na página e essas partes dele ficarem um pouco mais para baixo, né? Ficar bem fixada no meu papel. E aí eu vou espirrando com a minha escovinha de dente essa tinta na minha página. O legal é que essa tinta, como ela é uma tinta acrílica e ela não é transparente, né? Ela é bem opaca, e já com esse pozinho de mica, ela pega tão bem no papel branco, quanto ela pega muito bem também no papel preto, na parte preta do papel, no gesso. Então, dá um efeito bem legal. Eu fiz questão de pintar também um pouquinho essa parte do papel preto, porque para mim toda essa página quer dizer a transição, né? É a transição de uma parte escura da vida para uma parte mais colorida, mais de recomeço mesmo. Essa é a intenção dessa página. Tiro agora e fica essa leve sombra desse stencil. Eu não queria realmente deixar isso tudo muito marcado. Deixou bem suave. Só para um efeito, eu coloquei um pouquinho de caneta branca. Mal dá pra ver depois na vida real. Não é tão necessário. No preto dá pra ver bem essa linha. E, enfim, acabei deixando, né, até essa parte, porque assim, às vezes a gente tenta algumas coisas que elas nem aparecem tanto. Na vida real também, realmente, nessa região mais clara não dá pra ver. Na região com o gesso preto, dá pra ver bem a parte da caneta. E eu achei que ficou até bem interessante, justamente para dar essa sensação de continuidade entre uma parte mais escura para a parte mais clara, para a parte com mais vida da página. No papel preto, essa caneta, ela pega bem, bem, bem. É uma Uniball Signal bem simples, que você compra em qualquer tipo de papelaria. Ela é bem fácil de encontrar aqui no Brasil e também não é tão cara. Assim que eu termino essa parte, eu achei que tava faltando um pouquinho de brilho nessa página, só que eu fiquei pensando um tempão se tava faltando brilho dourado, se tava faltando brilho prateado, então eu resolvi fazer algumas estrelinhas no canto superior direito. Eu furei com furador, com um papel bem brilhante que eu tinha aqui em casa, que eu também comprei na Lavoro, e eu fui furando esse papelzinho com o meu furador e fiz algumas estrelinhas que eu colei simplesmente nessa região. Eu acabei optando pela prata, pelo tom prata, porque eu coloquei aquela mica prata no meu trabalho, na minha tinta, né? Então eu achei que isso ia dar uma certa unidade para minha página. Depois eu utilizo cola pano para colar esse pedaço de tecido, que é esse canvas, no meu
papel, justamente onde não tem muita decoração, porque eu sabia que eu ia colar esse trabalho. Não tem muita cola, parece que tem bastante, mas não tem tanta assim. Faço um pouquinho de pressão para que esse recorte fique bem fixado na minha página e não saia por nenhum motivo. Faço umas sombrinhas, justamente, penso que a luz desse trabalho tá vindo da direita para a esquerda. Então, na esquerda das minhas estrelinhas, eu faço como se fosse uma sombra com essa caneta preta. Só para também dar um destaque e ela ficar um pouquinho mais visível. Agora, gente, eu quero colocar, minha página tá praticamente finalizada, eu quero colocar o meu sentimento. Eu vou fazer esse sentimento em 2 camadas de papel. Uma dessas camadas, né, nesse papel brilhante, roxo, lilás, na verdade, né? Eu tô alinhando todas as minhas letrinhas na minha base de corte. Depois que eu alinho tudo muito bem, eu pego um pedaço de washi tape, tiro um pouquinho de cola na minha própria pele e passo por cima dessas letras. A cola dela vai ficar bem suave, mas vai servir de máscara de transferência. Eu tenho certeza que as minhas letras vão estar alinhadas, que elas estão num espaçamento bacana para minha página, e aí eu passo cola e venho com o meu washi tape para colar. Espero um pouquinho, faço bastante pressão para que a cola realmente fixe essas minhas letras no lugar, e aí eu vou passando essas minhas letras pro meu papel. Se precisar ainda eu consigo girar uma letrinha ou outra para que fique certinho, mas é assim a maneira mais fácil que eu encontro para passar uma letrinha, principalmente essas letrinhas que são tão pequenas. Aí eu percebi que não dava realmente para ler nesse tom de lilás claro, ficava muito misturado com esse fundo tão cheio de informação. Aí eu cortei mais todas essas letrinhas no papel preto e eu vou colar elas deslocadas, tá? Eu desloquei um pouquinho para baixo, um pouquinho para a direita, e assim ela serve como se fosse uma sombrinha. Então são 2 camadas de papel, um com uma sombrinha da outra. Eu achei que assim ficou, além de mais interessante visualmente, bem mais fácil da gente ler toda essa mensagem que eu quis passar para vocês. Enfim, isso é uma técnica legal. Eu cortei com uma faca de corte da Big Shot. É uma faca que eu tenho há muito tempo aqui, eu não sei nem se ela é vendida mais, mas é uma fonte que eu acho muito bonitinha. Qualquer letrinha, qualquer faca de corte vai servir e qualquer também corte na silhuete, tá? Não tem regra, é só a maneira mais fácil que vocês podem encontrar de fazer o trabalho de vocês. Depois que eu faço toda a colagem da mensagem desse meu Art Journal, eu pego a mesma caneta branca que eu utilizei para fazer a parte do stencil e faço uns highlights, né? Eu faço como se estivesse recebendo uma iluminação. Não paro por aí, eu também pego o meu Glossy Accents e também coloco uma camada generosa em cada letra, nessa parte preta da letra. Eu coloco o Glossy Accents também para dar mais brilho ainda, mais textura tanto ao toque quanto textura visual. Eu achei que fica bem legal fazendo isso. E o branco ele também dá mais um charme nessas letrinhas, tá? Então agora eu venho com Glossy Accents. Eu poderia ter parado na parte da caneta, mas eu decidi ainda dar um pouquinho mais de relevo com esse Glossy Accents. Eu acho que ele fica bem divertido, bem legal, bem bonito os nossos trabalhos, tá? A gente tem várias técnicas para usar com esse Glossy Accents e com a caneta branca embaixo dele ficou bem bonito. Depois que ele seca, ele fica completamente transparente e não fica pegajoso, tá, gente? Esse daí é uma cola relevo que seca e seca bem, ela não fica colando na outra parte da página, então a gente não precisa ficar muito preocupado. Agora, como vocês podem ver, a parte do recorte, ele tá muito brusco, ele não faz uma transição suave entre o preto e o branco do recorte. Então eu pego um pouquinho de Distress Ink, essa não é Oxide Ink, é uma Distress, e faço carrego um pouquinho de tinta preta nessa borda branca, porque aí também dá uma transição suave entre o preto e todo esse colorido. Eu acho que assim a gente tem uma informação visual um pouco mais agradável da gente ver. E faço isso também, um pouquinho de sombra nas estrelinhas no canto superior direito.
mas isso também no canto superior direito nem seria tão necessário. Eu fiz porque a esponjinha estava carregada de tinta e tudo isso ia ficar um pouquinho mais com unidade. Ao final de tudo, eu passo uma boa camada de spray nisso tudo, spray fixador. Eu usei o brilhante dessa vez, achei que ia dar um bom efeito, uma vez que toda essa página tem muito brilho, então o spray fixante brilhante ia ficar muito bom e não estragou nada a minha aquarela. E agora vocês têm algumas fotos de aproximação dos detalhes, né, desse trabalho. Espero que vocês tenham gostado de tudo isso. Um grande beijo e tchau, tchau!